Olá, estamos em mais uma edição do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação pela TV Destaque. E hoje nós vamos abordar diversidade sexual e união homoafetiva. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgarem a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM 4277 e a arguição de descumprimento de preceito fundamental 132, reconheceram a união homoafetiva estável para os casais de um mesmo sexo. As ações foram ajuizadas na Corte, respectivamente, pela Procuradoria-Geral da República e pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Doutora Mariana, advogada, presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Guarulhos, nossa entrevistada de hoje. Gostaria que nos desse uma noção mais consistente sobre o tema. Seja bem-vinda ao nosso programa. Nos faça uma breve explanação sobre o campo específico da comissão em que você atua na OAB e por que decidiu se especializar nesse campo. Seja bem-vinda ao programa Perfeito. Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. Olá, Dr. Clóvis. Olá, Tati. É um prazer estar falando aqui para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. E eu aceitei com muita alegria o convite, né, para falar um pouquinho mais sobre a questão da diversidade sexual e sobre direito homoafetivo, né, e especificamente também sobre a atuação da Comissão da Diversidade Sexual aqui no âmbito da OAB de Guarulhos, né. A OAB de Guarulhos, ela é pioneira no estado de São Paulo, né, foi a primeira subseção a criar a Comissão de Direitos da Diversidade Sexual, e o nosso campo de atuação é principalmente verificar, atualmente, né, o que nós estamos fazendo, verificando o que a sociedade entende, qual o poder público, o que já existe com relação aos direitos dos homossexuais, né. Então tem sido mais ou menos esse o campo de atuação, né. Nós estamos abertos aí para dar pareceres sobre denúncias de homofobia, é mais ou menos esse o campo da nossa comissão. Muito tem se comentado, doutora Mariana, a respeito da decisão que o Supremo Tribunal Federal, então, proferiu sobre, né, o julgamento, e esse julgamento unânime dele com relação às uniões homoafetivas. O que, de fato, essa decisão reconheceu, né, e o que você pode nos dizer a respeito disso, né, de como que foi esse reconhecimento, como é que foi esse... Num complemento à questão que a doutora Tatiana levantou, se pudesse nos resumir quais foram os direitos reconhecidos nessa decisão. Certo. Então vamos lá, é preciso ficar bem claro primeiro que essa decisão, ela não reconheceu o casamento civil, né, como um direito dos homossexuais. O que foi reconhecido como entidade familiar foram as uniões estáveis formadas por pessoas do mesmo sexo. Então, preenchidos os requisitos, né, do artigo 1723, que fala sobre, que especifica quais são os requisitos da união estável, né, se esses requisitos estiverem preenchidos, então vai ser entendido como entidade familiar, essa união entre pessoas do mesmo sexo. E desse reconhecimento como entidade familiar, vem o quê? Vem os direitos sucessórios, vem o reconhecimento como família, e como família vem não que esteja já autorizado positivamente a questão da adoção, né, mas está reconhecido um lar familiar, né, que é um dos requisitos necessários para a concessão da adoção, né, entre outros direitos, como direitos previdenciários, que já vinham sendo reconhecidos, né, direitos de inclusão do companheiro nos planos de saúde, em carteiras de clubes sociais, entre outros direitos, né, que advêm do reconhecimento da união estável. Doutora Mariana, então quais foram, resumidamente assim, os principais fundamentos que os ministros trouxeram, os ministros da Corte Suprema trouxeram no seu voto para poder justificar, né, essa concessão da união homoafetiva? Perfeito. Os ministros trouxeram principalmente, né, e nós não poderíamos esperar outra coisa, né, tão maravilhosa vindo da nossa Corte Suprema, como o reconhecimento, né, de que não existe nenhum tipo de vedação constitucional. Né, a vedação que existe, se existe, não existe argumento jurídico lógico, né, que vá contra essa decisão. Então, o que eles trouxeram? Principalmente, trouxeram à tona os princípios constitucionais, que são
Quais princípios? Princípios da igualdade, princípio da dignidade humana, princípio da liberdade, né? Princípio da vedação de discriminação odiosa, entre outros diversos princípios, mas esses foram os principais. E cada ministro, né, particularmente, trouxe, o voto de cada um deles é brilhante, né? E cada um deles trouxe uma questão diferente, né, sobre essa temática da união estável, né? Reconhecendo como família, reconhecendo que não existe qualquer razão para qualquer espécie de preconceito. Então, eu acredito que esses foram os principais argumentos que eles trouxeram, né? A utilização de princípios constitucionais, que por si só já garantem todos os direitos aos casais homossexuais. Na verdade, né, doutora Mariana, o que acontece é que existe uma lacuna legislativa sobre a questão, né? E, na falta dessa lacuna, o Supremo tem que fazer o julgamento com fundamento naquilo que está na Constituição. Exato. E os fundamentos da Constituição é cidadania, dignidade humana, né? Exato. O Supremo, as pessoas não podem ficar sem uma decisão, né? Não pode, essa lacuna tem que ser preenchida de alguma forma. Se não for através dos princípios, que seja através de uma interpretação analógica. Né? Mas os princípios por si só asseguram todo e qualquer direito aos homossexuais. O ministro Aires Brito, que foi o relator da DIN 4277, né, que reconheceu no seu voto, examinando esse voto, nós vimos o seguinte: ele fez a equiparação da união homoafetiva estável à entidade familiar. Então, equiparou essa sociedade e essa união estável à entidade familiar. Gostaria que você explanasse para o telespectador da TV Destaque, em suma, o que significa essa equiparação? Antigamente, nós tínhamos uma grande divergência nos tribunais, né? Alguns tribunais entendiam como sociedade de fato, né? Mas até o professor Luiz Roberto Barroso, na sustentação brilhante dele, na sustentação oral lá no STF, que ele representava o governador do estado do Rio de Janeiro, ele coloca, então, quer dizer que duas pessoas que convivem juntos, que têm um projeto de vida juntos, que constituem um patrimônio juntos, devem ser interpretadas como duas pessoas que têm uma barraca de feira junto, né? Então, o ministro Aires Brito, quando ele reconhece como entidade familiar essa união, ele reconhece que ali estão preenchidos, como eu disse, todos aqueles requisitos. A convivência pública, a convivência duradoura, né, contínua, tudo isso está reconhecendo como família, né, entidade familiar, né, assim como a família tradicional, né, que nessa nossa sociedade heteronormativa que nós já estamos acostumados aí, né, o pai, a mãe, os filhos, né, então, o artigo 226 da Constituição Federal, parágrafo 3º, que fala justamente sobre a união estável, e aí o grande entrave, né, que fala entre homem e mulher, mas esse parágrafo, ele não é taxativo, né? A Constituição em si ela não é taxativa, ela dá somente exemplos, né, de quais são os tipos de família, né? A família formada pelos pais e pelos filhos, ou somente por um dos pais e pelos filhos, mas ela em momento algum ela veda a questão da união entre pessoas do mesmo sexo. Doutora Mariana, aproveitando o que foi dito, a questão, então, do artigo 226 da Constituição Federal, acredita-se, então, que pode-se haver uma mudança, uma emenda constitucional a este artigo? Porque, na verdade, toda essa questão da união homoafetiva discutida no Supremo Tribunal Federal foi em função do artigo 1723 do Código Civil. Exato. Mas vai haver, então, uma emenda constitucional para que venha garantir esse direito de forma constitucional, retirando, então, essa questão homem e mulheres da Constituição e mantendo só a questão duradoura, contínua, que traz essa relação pública? Perfeito. O artigo 1723, o que o Supremo decidiu é que ele tem que ser interpretado conforme a Constituição, né? Então, os princípios constitucionais que a gente já elencou aqui, eles têm que ser utilizados na hora de reconhecer essas famílias como essas entidades, né, união entre pessoas do mesmo sexo como família. A questão de vir uma emenda à Constituição, já existe um projeto de lei, eu acredito até que já foi proposto pela bancada da Comissão da Diversidade Sexual do Congresso, né, que é presidida pelo deputado Jean Williams, né, do Rio de Janeiro, e talvez ela venha sim a modificar
essa PEC ela venha modificar esse artigo que fale da união entre homem e mulher. Mas ela, de acordo com todos os argumentos trazidos pelo Supremo Tribunal Federal, é desnecessária. Né? Ela não é necessária no sentido de que a Constituição já garante amplamente todos esses direitos. Muito bem. Para contatar o programa e mandar suas críticas ou sugestões, você pode enviar um e-mail para presidência@oabguarulhos.org.br ou secretaria-geral@oabguarulhos.org.br e também pelo nosso telefone 2468-8199, ramal 33. Vamos a um breve intervalo, fique com os nossos apoiadores e se você quiser fazer parte deles, apoiando o nosso programa, entre em contato pelo telefone 93834727 e fale com Marlon Leles, nosso produtor. Ou ainda, vá diretamente à sede da OAB Guarulhos, na rua Luiz Facine 16, Centro Guarulhos. Voltamos já.